E hoje, gente, o estudo vai ser muito bacana. Eu acho que o estudo da formação do cânon é essencial para a gente ter mais autoridade apologética. Porque o que, que nós diremos se alguém falar assim, olha, por que, que eu devo crer na Bíblia que você tanto lê, na Bíblia que você tanto prega? O que você vai falar? Não, porque ali o Espírito Santo fala. Tá, isso funciona para cristãos, mas na hora de você dialogar com um acadêmico, com um ateu, isso não funciona. Porque o Espírito Santo, ele age nos filhos, né? A revelação especial, né? Que é a revelação de Deus através da Escritura, é justamente falar com seus filhos. Já a questão dos ateus, temos que ter outros argumentos. Acho que a Raniele perguntou se tem boas obras literárias para que entendamos mais sobre esse assunto. Bom, uh, tem um livro chamado The Canon of Old Testament, no caso, o cânon do Antigo Testamento, mas ele só está em inglês, tá? O autor, se não me engano, é Richard MacDonald, que é um dos maiores, das maiores autoridades aí no assunto. Mas existe um pastor presbiteriano, muito novo ele, é o Paulo One, que tem um livro chamado E Deus Falou na Língua dos Homens. Essa obra, ela tem 400 e poucas páginas, tá? É muito boa para quem quer entender como que Deus falou, como que Deus se revelou através da história e como se deu a formação dessa revelação, né? Tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, para quem quer uma boa obra aí, uma obra que fale conosco, né? Uma obra mais sucinta, menos acadêmica, mas que é muito rica em informações, eu indico E Deus Falou na Língua dos Homens, de Paulo One. Quem sabe ler inglês, compre aí The Canon of the Old Testament, tá bom? Essas são as duas obras principais que eu tenho para indicar. Obviamente tem outras, mas essas duas principais aí são as melhores em português e também em inglês, ok? 8:06, estamos na nossa hora, tá? Vou pedir para que... De nada, Raniel. Foi um prazer aí poder responder sua pergunta. Vou pedir para que o Gabriel ah, adentre aí com uma oração, tá? Pedindo para Deus abrir o nosso entendimento, para ele nos presentear também com a sua venerável presença nesse estudo. Tá bom? Boa noite, Márcia. Márcia é minha aluna aí, chegando. Seja bem-vinda. Gabriel, pode fazer essa oração para a gente? Pode, com certeza, posso sim. Obrigado. Senhor meu Deus, Pai soberano, aqui estamos, Senhor, esta noite para aprender mais de Ti, para aprender mais da Tua palavra. A palavra que foi revelada em Seu Filho, Jesus Cristo, o qual morreu por nós naquela cruz, o qual tomou sobre si os nossos pecados. Fala conosco para que possamos utilizar, Senhor, de todo o aprendizado, Senhor, para utilizar na pregação do Teu Evangelho, em prol do Teu reino, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um que está aqui nessa noite, ajudando, Senhor, abrindo os nossos entendimentos, os nossos corações, para que possamos tanto aprender como aplicar estas coisas. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que se dispôs do seu tempo para estar aprendendo da tua palavra. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Gabriel, pela oração. Que Deus esteja te abençoando aí, tá? Bom, gente, desde já agradeço a presença de todo mundo aqui. Tem bastante gente hoje. Isso me deixa muito feliz. Creio que é um assunto importante para a gente tratar. Como eu tinha mencionado antes, apologeticamente, é essencial sabermos a formação do cânone das Escrituras, tá? Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Antes de tudo, ao contrário do que muitos pensam, a, a elaboração e a canonização do Antigo Testamento, ela é menos polêmica do que o Novo Testamento. Ela teve, como posso dizer,
apesar de ter os problemas lá da hipótese documentária e outras coisas mais, podemos entender que no escopo hebraico, né, no escopo judaico, não houve tantas divergências quanto aos livros chamados autoritativos. Tá? Então, a formação desse cânone, apesar de ter os seus critérios bem rigorosos, ele não é tão polêmico quanto o Novo Testamento. Tá? Então, vamos ter uma jornada muito bacana aqui, tá? E vai ser interessante tratarmos sobre isso. Antes de tudo, eu quero trazer aqui a, a etimologia da palavra cânon. E é óbvio, né, que não quero ser anacrônico, mas cânon é uma palavra grega. Então, na Bíblia hebraica, não vamos encontrar essa palavra. Tá? No entanto, cânon, né, ele era representado como uma cana de medir, uma vara de medir. E no escopo eclesiástico, né, no meio da igreja, essa palavrinha cânon passou a significar regra, né? A regra pela qual ou uma pessoa se comportava, ou a regra pela qual os pais da igreja olharam para determinado livro e encaixaram esse livro no cânon das escrituras. Tá? Uh, o interessante, quando a gente fala isso, é que lá em Gálatas, por exemplo, Gálatas 6, se não me falha a memória, Paulo usa essa palavra, né? Quando ele fala da regra que devemos seguir mediante a palavra de Deus, mediante o evangelho. Ele usa a palavra canon, né? Então, vemos que inicialmente, no período da igreja primitiva, o termo canon não era destinado aos livros que estavam sendo produzidos, tá? Mas era destinado à maneira comportamental pela qual o povo vinha fazendo. Então, canon tinha mais ligação inicialmente com o comportamento de alguém, né? Já que canon significava regra, do que em si com alguém canonizar um livro ou não. Tá? Inicialmente, essa era a ideia de canon. Agora, a pergunta que muitos se fazem é como que aconteceu, né, todo esse aparato, todo esse critério de canonização, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? Como que um rabino, um sacerdote, falou assim, não, esse livro aqui, eu acho que esse é autoritativo. Não, não, esse aqui não. Esse aqui não é, pode jogar fora. Será que foi realmente isso que aconteceu? Ah, e a resposta é não. Não foi assim que aconteceu. Não foi homens selecionando alguns livros e jogando outros fora. Tá? Muito pelo contrário. Muitos hebreus daquele tempo, Marcos Torres teve concílios. Sim, Marcos, teve concílios, mas ah, inicialmente não foi esse o critério que fechou o cânon. Tá? Talvez o cânon do Novo Testamento pudesse ter sido ajudado pelos concílios, tá? Mas os concílios em si tratavam de outros assuntos e não da canonização bíblica. Geralmente os concílios tratavam da cristologia, né? Os concílios que eu falo, os concílios ecumênicos, tratavam da Trindade, tratavam da administração da igreja, tudo isso. Falavam também do cânon das escrituras, mas não era o assunto principal, tá? Continuando aqui, uma coisa que devemos pensar e sempre voltar e repensar novamente é que a forma que conhecemos hoje de livros da Bíblia, né, ah, como se o livro mais antigo tivesse sido escrito totalmente naquele tempo. Isso é uma complicaçãozinha, tá? Porque a datação desses livros, como o próprio Pentateuco, né, ou a Torá, no caso é a mesma coisa, esses livros não foram totalmente completos, totalmente redigidos no período de Moisés. Tá?
a redação da Torá por completo, né, sendo entregue ao povo hebreu, se deu somente quase lá na época do exílio babilônico, tá? Então sabemos que ah, que essa teologia que vemos na Torá, que vemos desde Gênesis até o livro de Deuteronômio, isso era passado de maneira oral, era conhecido como transmissão oral. Então, inicialmente, os documentos ah, redigidos, todos copiados, todos compilados, foram feitos com o tempo, tá? Por exemplo, todo mundo fala que Moisés escreveu todos os livros da Torá, mas como que Moisés escreveu a própria morte, lá em Deuteronômio, né? Como tem algumas vezes que ali na Torá, Moisés utiliza, é escrito ali na terceira pessoa, como se fosse uma outra pessoa falando. Então, é sobre essas questões que, antes de entendermos sobre a canonização das escrituras, a gente deve entender como que era o panorama literário da Bíblia, né? O que a crítica literária pode colaborar conosco para entender como que o Antigo Testamento foi composto, como que ele foi redigido, né? E de que maneira ele se desenvolveu. Então, quando a gente fala sobre essas coisas, a gente entende que existem muitas perguntas a serem feitas. A primeira é: nós cristãos devemos crer que Moisés é o autor da Torá? Sem dúvida. Falo para vocês sem medo de errar. Moisés é o autor principal da Torá. Agora, uh, temos que entender que algumas partes da Torá ela foi, com o tempo, sendo redigida para que o povo entendesse melhor o que fora dito lá atrás. E tudo isso, a tradição oral, ela colaborou muito com essa compilação. Colaborou muito com essa compilação. E não pensem que a tradição oral judaica é a mesma coisa que a tradição oral nossa. Porque se algum de vocês contar para mim algo e eu for repassar para outra pessoa, com certeza vai ter alguma coisa mudada. Aí a outra pessoa conta para outra pessoa, que vai mudar novamente. Com certeza, aquilo que vocês me falaram, quando chegar a 5 pessoas à frente, já não vai estar nada mais do que vocês falaram. Porque hoje em dia, ninguém sabe passar informação. Ninguém sabe passar informação. Hoje em dia é impossível. Mas no mundo hebreu, a tradição oral era incorruptível. Era algo que os próprios povos que rodeavam o povo de Israel ali, eles não entendiam como tal tradição era tão poderosa e como que eles conseguiram se manter por tanto tempo, mesmo passando por tantos exílios. Veja, tanto o idioma quanto as tradições hebraicas que vieram desde lá de Abraão, como a circuncisão, por exemplo, como que conseguiu se manter intacto, passando pelo exílio de 400 anos do Egito, passando pelo exílio babilônico, passando pelo que Roma fez com Israel, né? E como que a gente vai falar, gente, como assim a tradição judaica se manteve tão intacta? Nenhum povo consegue explicar como que esse povo se manteve tão intacto perante tantos flagelos, tantas aflições que esse povo passou. E é por isso que quando alguém fala para mim que a Bíblia, inicialmente, a composição dela, inicialmente, foi feita por tradição oral, eu não me assombro e nem me preocupo, porque Deus escolheu esse povo justamente por isso, porque era um povo fiel à palavra, ainda que se corrompia por um tempo. Mas em relação à, à reverência que eles tinham por Deus, em guardar a sua palavra com o máximo de rigor possível, não existia nenhum povo que se comparasse aos judeus.
Então, chegando a esse critério, entendemos que, inicialmente, a composição do Antigo Testamento não era por livros, mas era por tradição oral. Tá bom? Esse é um dos pontos que eu queria trazer. E outra coisa também, como que a Bíblia hebraica se dividia? Marcos Torres, Deus preservou a palavra em meio à tradição oral. Sim, Marcos, com certeza. Com certeza. Com certeza preservou. Esse é o maior milagre, né? Esse é o maior milagre. Vemos mais é, modificações na literatura, ou seja, no que já está escrito, do que víamos modificações no que era falado. Quem falou isso foi um rabino, e eu concordo plenamente com ele. Ele falou que a Bíblia ela foi muito modificada com o tempo. A Bíblia é literária. Mas a tradição oral não era modificada. O que era falado, não era mudado e nem acrescentado. Isso é algo que os grandes biblistas, o próprio Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, por exemplo, ele falava justamente isso, tá? Que os hebreus tinham uma preocupação muito forte em preservar a palavra da maneira que fora dito. Ainda que alguns acreditassem que foi uma palavra que não foi dita corretamente no passado, mas mesmo assim eles mantinham essa palavra, tá bom? Ah, uma outra questão, como que se divide a formação da Bíblia hebraica? Será que é da mesma maneira que nós vemos, né, na nossa Bíblia, que é uma Bíblia que provém da Septuaginta, para quem não sabe, a tradução que compôs todas as Bíblias, né, a maioria das Bíblias que vemos hoje, é a Septuaginta, e não a Bíblia hebraica. Tá? E no caso da Septuaginta, né, no caso do que está inserido lá, a Bíblia é dividida em algumas partes. Torá, ou Pentateuco, ah, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos. É assim que é dividido. No caso da Bíblia hebraica, os livros poéticos são os últimos da Bíblia, tá? Da Bíblia deles. Então vem Torá, Neviim e Ketuvim. O que seria Torá? Ensino, instrução, lei. O que seria Neviim? Profetas. Tanto profetas maiores quanto os profetas menores. E o que seria Ketuvim? Ketuvim quer dizer escritos, tá? Os escritos são os livros históricos e também alguns livros poéticos que estão inseridos ali, tá? Então, na Bíblia hebraica, a formação canônica é diferente, tá bom? Então, Torá, Neviim e Ketuvim. Uma outra questão sobre a formação da Bíblia hebraica, que podemos frisar também, é justamente a questão da quantidade de livros. Tá? Na Bíblia hebraica, nós vamos ver que existiam 22 ou 24 livros. Mas por que 22 ou 24? Eles não entraram no acordo? Sim, calma. Acontece o seguinte: alguns livros ali eram entendidos por alguns rabinos como livros unitários. Né? Por exemplo, livro de Lamentações, ele faz parte do livro de Jeremias. Então, não precisa separar um do outro. O livro de Ruth é como se fosse uma introdução ao livro de Samuel. Então, alguns rabinos colocavam esses dois livros juntos. Outros rabinos separavam. E é justamente por essa questão que alguns rabinos viam a Tanar, né, o Antigo Testamento, com 22 livros e outros viam com 24 livros. Em relação ao conteúdo, nada muda. É o mesmo conteúdo. Tá? Agora a pergunta que vem é: por que na nossa Bíblia existem 39 livros no Antigo Testamento? Em outras existe até mais, né? Existe até mais de 39 livros. Mas por que 39 livros? A questão é muito simples.
quando a Septuaginta, né, quando os estudiosos pegaram o texto hebraico para traduzir para o grego, aprove a eles a trazer uma nova roupagem para a formação canônica. Eles não mexeram no conteúdo, mas eles mexeram em como o conteúdo era elaborado pela autoria. Então, se Jeremias ficasse junto de Lamentações, eles dividiram. Se Ruth estava junto de Samuel, eles dividiram. Ruth de um lado, Samuel de outro. Se alguns rabinos colocavam, por exemplo, alguns provérbios dentro de Salmos, como era comum alguns fazerem, a Septuaginta separou os dois. Então, eles simplesmente, para que houvesse um entendimento melhor do texto em si, eles separaram, né, a autoria desses livros sem mexer no conteúdo. Aí vocês me perguntam, isso afetou alguma coisa? De maneira nenhuma. Isso não afetou em nada a composição da escritura, tá? Não afetou em nada, até porque o conteúdo está intacto. O que foi mexido foi rabinos entendiam que os livros tinham que se comportar dentro da Tanakh. Os rabinos antigos acreditavam que alguns livros deveriam ser juntos. Os rabinos mais tardios acreditavam que os livros poderiam ser separados e isso não afetaria em nada. Tá bom? Então é justamente isso que aconteceu. O último ponto desse bloco 1, né, vou falar sobre isso e vou abrir o fórum e depois vamos entrar no bloco 2. O último ponto aqui foi tipo uma organização literária e contextual. Exatamente, Marcos. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Exatamente isso. E agora, já falando de crítica, como o nosso amigo Marcos falou, o que a crítica literária tem a nos dizer sobre os livros do Antigo Testamento? E, em particular, aqui eu vou frisar em duas questões. No Pentateuco e no livro de Isaías. Por que eu vou fazer isso? Vou explicar para vocês. Em relação ao Pentateuco, existe uma hipótese chamada hipótese documentária, onde eles afirmam que é inconcebível a ideia de que Moisés tenha escrito toda a Torá. O que eles dizem é que Moisés escreveu apenas a saída ali do Egito e só. Tá? Depois foram outros autores. E eles falam isso justamente por haver discrepâncias temporais, discrepâncias de gênero textual e discrepâncias de estrutura. Tá? Então, eles acreditam que, devido a isso, é praticamente impossível conceber a ideia de que Moisés tenha sido o autor da Torá. Dentro disso, existem algumas hipóteses que eu vou mencionar agora. A primeira hipótese, e talvez uma das mais antigas, é chamada de hipótese eloísta, né? Porque acredita-se que a Torá ela é como uma concha de retalhos. Tem um pouco dos escritos de cada autor diferente. E dentre esses autores, existem autores que tratam o nome de Deus com uma certa peculiaridade. Por isso que vamos ver na Torá algumas partes dizendo Yahvé, outras dizendo Elohim, e isso acaba trazendo uma ideia para esses críticos literários como se não fosse a mesma pessoa que estivesse escrevendo a Torá. Então, a primeira hipótese é chamada de hipótese eloísta, ou autoria eloísta. Eles acreditam que um autor que trata o nome de Deus como Elohim tenha escrito boa parte da Torá. A segunda hipótese, ou a segunda autoria, seria a javista. Né? A hipótese javista é a que trata o autor, né? um dos outros autores da Torá, que sempre fala o nome Yahvé, ou Javé. Por isso o nome javista.
Um pouco mais para frente vai surgir uma outra hipótese, a hipótese deuteronomista. Essa hipótese acredita que um, um homem, né, um copista, ele pegou um pouco desse autor javista, um pouco desse autor eloísta, e uniu os dois, só que ele não se preocupou em ver essa discrepância que houve ali. Tá? Então, ele acabou fazendo essa montagem e não houve a principal preocupação. E tem a última hipótese, que é a sacerdotal. A sacerdotal é justamente o autor final, é aquele que deu toda a informação, todo o escopo, é aquele que olhou para a Torá e deu o toque sacerdotal na Torá, aquele toque teológico, rabínico que faltava para que a Torá tivesse toda a sua montagem composta. Lembrando que isso é uma hipótese, gente, tá? Os críticos literários eles fizeram com o passar do tempo. Lembrando que essa é uma hipótese que surgiu no século XVIII, tá? Então é bem moderna, digamos assim. Justamente por eles verem no texto diferentes gêneros textuais e diferentes personalidades, que não parece mesmo que foi uma pessoa só que escreveu. Em partes, eles não estão errados. Não estão errados. Porque realmente existem vários gêneros literários ali, várias estruturas, várias personalidades, várias formas de falar. Se vocês pararem, por exemplo, para ler Gênesis 1, Gênesis 1 e Gênesis 2, e nem precisa sair do livro. Depois você vai lá em Gênesis 12 em diante, começa a ler, vocês não vão achar que é o mesmo autor. Você nem precisa crer na hipótese documental. Você não vai crer que é o mesmo autor. Quando você vai para Levítico, piorou. Piorou. Você chega em Levítico lá, vê toda aquele gênero mais sacerdotal, aquele gênero todo espiritualizado. É totalmente diferente. Tá? Então, realmente, são muitos textos diferentes. Isso não quer dizer que o autor é outro. Esse é o problema que eles não levaram em consideração. Porque se a gente, por exemplo, olhar os escritos de Paulo, a gente vai ver que o livro de Tessalonicenses está bem diferente do livro de Romanos. O livro de Colossenses nada tem a ver com o livro de Filemão, mas é o mesmo autor. Tá? O que acontece é que, com o passar do tempo e com outras pessoas sendo destinadas a receber aquele conteúdo, é claro que o autor vai usar uma outra estrutura, um outro gênero, e pelo tempo passar, ele vai usar uma outra personalidade. Será, por exemplo, que a gente consegue ver o livro de Eclesiastes com a mesma autoria que vemos no livro de Cantares? Não. Em Cantares, a gente vai ver um Salomão todo romântico, um Salomão esboçando romance e poesia até na respiração, falando que ama a mulher, né, que ela é bela, tudo isso. E quando vamos em Eclesiastes, vamos ver Salomão dizendo que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento da festa. É bem diferente, né? Parece uma pessoa muito mais rancorosa, uma pessoa muito mais dura, mas é a mesma pessoa. Por quê? Porque antes estávamos falando do Salomão jovem e agora estamos falando do Salomão velho. É óbvio que vai mudar a forma de ver o mundo, a forma de escrever, a forma de se expressar, tudo vai mudar. Isso aí é muito simples. E os críticos literários não parece que não observaram esse critério e acabaram trazendo um problema que nunca teve. Sempre foi uh, unânime de que a Torá foi composta e escrita por Moisés, tá?
Bom, esse seria o último ponto do bloco um. Vou abrir o fórum agora para que vocês façam as perguntas que vocês quiserem. E no bloco 2 eu continuo, tá? Ouvi dizer que a carta de 2 Pedro, o grego, é diferente de 1 Pedro. Não consegui ler a tempo. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Ah, tá. Perfeito. Então, Marcos, eu não sou perito em grego, tá? Eu sei ler, né? Somente ler, mas eu creio que a estrutura, não é que o grego seja diferente, mas a estrutura do grego é diferente. O grego não é diferente porque é o koiné. Os dois gregos escritos ali é o grego koiné. Tá? O que vai mudar mais para frente, né, vai ser o grego bizantino surgindo lá no terceiro século. Mas inicialmente ali é o grego koiné. Então, em relação a isso, é o mesmo grego. Agora, estruturalmente, muda sim. Isso aí é incontestável. Agora, temos que entender se o grego que é diferente ou se a estrutura do texto é diferente. Porque o grego é o koiné, é o mesmo. É a estrutura do texto que é diferente. Né? Algumas palavras que Pedro usa em um, ele não usa muito na outra. Né? Mas eu não creio que isso seja um problema. Eu creio que realmente seja algo muito comum. Tá? Isso aí. Mais alguém quer perguntar? Podem. Bora, Gabriel. Bora, Vitor. Só o Marcos está participando aí. Vão lá, moças. Aniele, Márcia, podem ficar à vontade aí. Professor, se eu não me engano, é isso que você falou de alguns livros do Antigo Testamento serem juntos, né? Até no Novo Testamento, né, se eu não me engano, Atos e Lucas, né, eram um livro só, né? A gente que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Sim, Gabriel, alguns tratavam Atos e Lucas como um livro só. Outros já não tratavam. Então, assim, não é que já foi assim. Para alguns, então isso aí era praticamente atestado por todos. Me perguntaram aí como que era a divisão da Bíblia hebraica. Tá? Vou repetir aqui. Era Torá, né, 5 livros da Torá, do Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nevim eram os profetas, tá? Como todos aí sabem quem eram os profetas. E Ketuvim eram os escritos, tá? Os livros históricos e boa parte éticos ali. Essa era a divisão. E inicialmente eram 22 ou 24 livros, tá bom? Quem me perguntou, está respondido. Me perguntaram agora, Ana Luísa, é sim. A Ana Luísa está perguntando aqui se esse estudo é abordado lá no nosso curso de História da Igreja. É sim. No período patrístico, eu abordo tanto a canonização do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Tá? Eu até divido eles porque é um estudo muito profundo. Tá? Muito, leva bastante tempo. Tá? Então, vocês aí que querem conhecer o curso, ou chamem o Vitor, tá? O Vitor também é aluno, assim como o Gabriel e a Márcia. E eles podem falar aí se o curso é bom ou não. Então, eu não vou nem falar, caso eles queiram falar. Tá? Quando mais vejo essas críticas em relação à Bíblia, eu creio ainda mais na veracidade. É que eu apago rapidinho essas mensagens, gente. E eu sou lerdo, não tô nem de óculos. Deus é soberano e ninguém alterará a palavra. Perfeito, Marcos. Exatamente isso aí. Tá? Vamos lá, vou voltar aqui.
Exatamente, exatamente. Muitos usam essas críticas, né? E o engraçado é que muitas dessas críticas literárias, o Marcos, surgem na igreja, né? E a teologia liberal nasceu em igrejas, igrejas que deixaram o liberalismo e o relativismo tomar conta deles. E isso acaba tornando a Bíblia o mais questionável possível. Só que quanto mais você questiona, né, de maneira acadêmica, mais você se afasta da teologia cristã. A teologia cristã não nos ensina a ser cego, mas ela nos ensina a questionar com fé. Ou seja, eu vou saber, né, eu vou perguntar, eu vou questionar, para que a minha fé seja mais. Vamos ver que ela é mais confiável do que a gente pensa. É um livro que passou por milênios aí de composição, por milênios aí que poderia muito bem ser jogada fora, ser totalmente exterminada, porque com a quantidade de exílio que Israel passou, a quantidade de mortes e genocídios que teve no povo hebreu, e ainda assim a palavra ser mantida, isso não é obra humana. Isso não é obra humana. Isso não é obra de Constantino. Constantino era semi-analfabeto. Ele mal sabia o que estava escrito na Bíblia. Isso não é obra de nenhum concílio em particular. Mas isso é obra do próprio Deus agindo na igreja de todos os tempos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, agindo ativamente nessas igrejas, para que tais igrejas reconhecessem o que é falso e o que é verídico. Tá? Então, é muito bom quando a gente mergulha nesse assunto com um olhar crítico, mas ao mesmo tempo sabendo que é o Espírito que nos revela a verdade final. Tá? Mais alguma pergunta? O professor, e sobre Cantares e Salomão, como que eles canonizaram ele? Se teve alguma dificuldade, alguma coisa assim do tipo? Então, Vitor, dificuldade. Teve dificuldade porque houve discussões sobre como enxergar esse livro. Mas eu acho que a dificuldade maior não foi de canonizá-lo, mas sim de entendê-lo. Tá? Por exemplo, existia um concílio no ano 90 depois de Cristo, chamado Concílio de Jâmia, aonde um dos assuntos foi justamente o livro de Cantares. Mas não dizendo que não era um livro autoritativo, tá? Mas simplesmente por não entendê-lo muito bem, porque parece que Cantares não tem uma mensagem teológica ali. Parece que é simplesmente, meramente, uma carta a uma mulher. Então isso causou algumas divergências, não na sua autoridade, né, mas sim no entendimento que eles tinham de tal livro. E até hoje eles têm. Muitos dizem, por exemplo, que essa carta foi escrita para falar do casamento. Era um conselho de Salomão de como deveria ser o comportamento do homem com uma mulher diante da preparação do seu casamento. Muitos dizem que era isso. Outros já dizem que esse livro representa o comportamento de Deus com o seu povo, no caso, Deus e Israel. Uma interpretação mais tardia vai dizer que esse texto representa a forma que Deus trata a sua igreja. Então, aí já é uma interpretação cristã. E a interpretação mais atual é chamada de interpretação erótica. É quando fala que a carta, esse livro de Cantares, é um livro que fala de sexo, né? E é um livro que nos ensina a como ter um casamento erotizado, para você ter uma ideia. Tá? Eles erotizam muitas falas de Salomão ali, por exemplo. Então, a interpretação tem várias. E como era um livro escuso, era um livro mais
mais poético além da conta, digamos assim, os rabinos não aceitavam muito. Entendiam que era Salomão, né? Entendiam que se Salomão escreveu, tem algo ali que deve ser levado em consideração, mas a forma que eles olhavam a Cantares não era a mesma que eles olhavam, por exemplo, os profetas. Era bem diferente, tá? Mais perguntas? Estrutura quiasmática, Raniel. Então, antes de tudo, vamos estabelecer aqui o que é quiasmo, né? Para quem não sabe. Quiasmo, para quem não sabe, ela é uma estrutura de repetições, tá? Ela é uma estrutura que usa ah, alguns paralelismos, por exemplo, e repetem a sua estrutura para levar a um ponto central, tá? Isso é quiasmos. Por exemplo, o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Apocalipse, que também é um livro que tem muita poesia, são livros que têm muito quiasmo, tá? Grandes livros, grandes literaturas extracanônicas também faz uso disso. Mas a estrutura quiasmática do livro de Cantares, se é isso que você me perguntou, ela não é tão eficiente quanto os outros livros poéticos, tá? Porque ali parece que é uma narrativa poética. Como seria isso? Salomão ele não está trazendo nenhum conteúdo estrutural. O que ele está fazendo ali é esboçando o seu sentimento. E quando a gente fala de sentimento, Gênesis 11, de 1 a 9 é quiasmática. Sim, Gênesis 11, de 1 a 9 é quiasmática. Como várias outras passagens também. Obrigado, Raniel. Obrigado mesmo, tá? Agora, o livro de Cantares, eu não diria que tem uma estrutura quiasmática muito eficiente. E é justamente por isso que parece que é uma mistura de narrativa com poesia, né? Ah, mas ainda assim, eu creio que seja um livro muito bom teologicamente. Que a pergunta anterior a essa era sobre Gênesis. Ô Raniel, se você puder, você pode falar no áudio, só para eu não confundir as bolas aqui? Se puder, claro. Se não puder, eu vou lá ler suas mensagens. Raniel? Deixa eu ver aqui. Quem puder, gente, fala no áudio, Oi, tá? Isso. oi. Então, não, a primeira pergunta que eu fiz foi sobre a arte literária em gênero. Como que identifica? Porque eu só identifiquei essa que eu falei agora, né, que é de Gênesis 11 ao 9. A única que eu consigo identificar, porque os demais eu acho muito difícil. Certo. Bom, para a gente identificar uma estrutura literária, porque quiasmo não é estrutura literária, né? Quiasmo, ele, no caso, ele é um modelo de texto, assim como é, por exemplo, a narrativa. A narrativa não é uma estrutura, mas ela é um modelo de texto, né? A estrutura, ela já é composta por outros critérios. Por exemplo, Gênesis, ele tem uma estrutura que é dúbia, ou seja, de 1 a 11, do capítulo 1 até o capítulo 11, é uma narrativa mitológica, né? E do capítulo 12, no caso, até o capítulo 50, é uma narrativa patriarcal, né? O quiasmo está inserido na narrativa, assim como está em outros gêneros. Mas não é uma peculiaridade de Gênesis usar quiasmos. Tá? Talvez a gente consiga ver ali no 11, justamente por estar falando de como que começou a surgir os povos.
né? Ali vai falar da descendência, por exemplo, de Sem, da descendência de Cã, né? Se eu não me engano, ali está falando isso. Até chegar em Nimrod, né? Nimrod que vai ser aquele que vai dar o up aí na questão de Babel. Então, existem algumas repetições ali, como há, por exemplo, em todo Toledot. Toledot é um texto de geração, assim como Gênesis 5 fala sobre Adão, né? Vai falar sobre Enoque, vai falar sobre a Metusalém, Jared, assim como qualquer Toledot, qualquer gênero de geração, de genealogia, vai usar quiasmo justamente por ser obrigatório. Então ali vai falar que nasceu tal, teve filhos e filhas e morreu. Aí depois de novo, nasceu tal, teve filhos e filhas, viveu tantos anos e morreu. Então esse quiasmo é chamado de quiasmo obrigatório. Tá? Então Gênesis 11, de 1 a 9, vai ser justamente isso. É uma obrigação utilizar quiasmo ali. Tá? Mas não é sempre que vamos ver isso. Tá bom? Mais perguntas? Gabriel, Vitor, Marcos, Gustavo. Por mim, pode prosseguir, professor. Show de bola. Então tá, vamos lá. Sem perguntas. Perfeito, Gustavo. Vamos lá então. Segundo bloco. Como que a gente vai começar esse segundo bloco? Vamos falar aqui dos livros apócrifos ou livros deuterocanônicos. Qual seria a diferença? Né? Geralmente, quando a gente vai na minha Bíblia, por exemplo, tá longe, eu tô com preguiça de levantar e pegar. A minha Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia que tem os livros deuterocanônicos. Né? Os 7 livros que contém na Bíblia Católica tem naquela Bíblia ali. Eu não gosto de usar o termo apócrifo. Tá? Não gosto, porque surte, né, infelizmente, com o tempo, o termo apócrifo parece que são livros rejeitados pela igreja. E isso é complicado de dizer. Porque os livros, 7 livros que estão na Bíblia Católica, não foram rejeitados pela igreja. Mas eles tratavam esses livros como um segundo cânon. São livros que não têm inspiração divina, mas são livros que nos auxiliam a entender a história do povo de Israel. Como o livro de 1 Macabeus, 2 Macabeus, o livro de Judite, tá? O livro de Eclesiástico. São livros que vai nos auxiliar a entender o que aconteceu no período intertestamentário. Vai nos responder, por exemplo, tem um livro lá, acho que é Segunda Esdras, se eu não me engano, aonde vai falar justamente sobre a quantidade de livro que tinha no Antigo Testamento. Tá? Então, são livros que nos ajudam bastante. Só que no nosso meio evangélico, os livros, esses livros chamados deuterocanônicos ou apócrifos, eles ganharam um teor muito negativo. Tipo, eles dizem assim: a Bíblia católica é uma Bíblia mentirosa porque tem livros que não era para estar ali. Ah, então, é muito complicado a gente tratar dessa forma. Porque os pais da igreja, em grande parte, eles utilizavam esses livros. Tá? Alguns até outros livros, como o livro de Primeira Clemente. O Clemente era um pai da igreja, um pai apostólico do período dos apóstolos, que escreveu uma carta aos Coríntios. Então, alguns pais da igreja também utilizavam Primeira Clemente, também utilizavam, por exemplo, o pastor de Hermas. Tá? Então, era muito comum utilizar outros livros que não eram vistos como autoritativos. Tá? Agora,
devemos guardar isso no nosso coração. Esses livros nunca foram rejeitados pela igreja. O próprio Teodoro de Beza, que foi um dos maiores reformadores aí, ele é um dos que está lá naquela estátua com os 4 reformadores, né? John Knox, João Calvino, Teodoro de Beza e Guilherme Farel. São os 4 que estão lá. Então, ele entendia que esses livros apócrifos ou deuterocanônicos, eles tinham um teor muito instrutivo. Traziam mensagens e traziam informações que, às vezes, os livros canônicos não tiveram o compromisso de trazer tais informações. Por exemplo, o Antigo Testamento não fala do período intertestamentário. Não fala, porque é algo posterior. Já esses livros vai trazer muitas informações sobre esse período. Tá? Esses livros aí vai trazer muitas informações. Então, essa é a primeira coisa que eu quero tratar com vocês. Não rejeitar os livros apócrifos. Não rejeitem. Se possível fora, compre uma Bíblia que possua esses livros. De maneira instrutiva. E é óbvio que a igreja sempre entendeu que esses livros não deveriam ser doutrinários. Eles não vieram para fomentar doutrina. Nunca foi o papel deles fazer isso. Esses livros são livros informativos. São livros que contêm informações preciosíssimas que pode basear a igreja mais ainda no entendimento do Antigo Testamento. Tá? Então, se possível for, adquiram uma Bíblia que tenha esses livros e vocês vão ver a quantidade de informação que contém neles. Segunda coisa, quando se deu o fechamento do cânon? Muitos vão dizer que o fechamento do cânon se deu no Concílio de Jamnia. Mas temos um problema. Muitos historiadores negam a existência desse concílio. Até mesmo historiadores cristãos. Tá? Ou seja, não é fato 100% aprovado de que o Concílio de Jamnia tenha realmente existido. Tá? É claro que isso é maioria, é majoritário, a ideia de que esse concílio existiu, mas existem alguns que dizem que não existiu. Então vemos que o fechamento do cânon ele não se deu no Concílio de Jamnia. Tá? Mas vemos que, de certa maneira, houve um acordo, talvez não um fechamento. Eu creio que o fechamento mesmo em si se deu um pouco mais a posteriori, mais ou menos ali no 2º século, para o 3º século. Mas, no período do 1º século, houve um acordo rabínico. E o que seria esse acordo rabínico? Esse acordo rabínico se deu tanto pelos rabinos daquele tempo, quanto pelas comunidades judaicas, né? Desde o período dos Macabeus até os dias ali dos apóstolos, os judeus, junto com as comunidades das sinagogas, eles entraram num acordo, né, de quais seriam os livros chamados autoritativos. No Concílio de Jamnia, esses livros foram chamados os livros que tornam as mãos imundas, porque é um livro sagrado, então a sua mão perto daquele livro se torna imunda, de tão sagrado que é. Essa era a nomenclatura que o Concílio de Jamnia deu. Mas antes disso mesmo, o acordo rabínico ele ficou bem vigente em relação a isso. Podemos ver, por exemplo, o próprio Flávio Josefo, né, que era um historiador do período apostólico. Ele até participou da guerra ali da Revolução dos Zelotas, que lutaram contra o povo romano. E ele falava que
os livros do Antigo Testamento eram tais. E ali ele falou sobre 22 ou 24 livros. Então, desde aquele tempo, os rabinos já tinham esse acordo de que esses eram os livros canônicos. Tá? E a base que todo copista, todo rabino tinha para ver o que era canônico ou não, era a Torá. Ou seja, naquele tempo existiam muitos escritos proféticos, muitos. Vocês não fazem ideia da quantidade de livros proféticos que existiam naquele tempo e também livros históricos. Mas eles canonizaram apenas os livros que se harmonizavam com a Torá. Então, a Torá sempre foi a base canonizadora para todos os demais livros que entrasse na Tanar, né, no Antigo Testamento hebraico. Tá bom? Então, era dessa forma que os judeus, que os hebreus, tratavam os livros canônicos. Tá? E sabendo também que a diferença que há na nossa Bíblia evangélica para a Bíblia católica é justamente porque os protestantes, né, quando trouxeram a Bíblia e retiraram esses 7 livros, eles entendiam que nós deveríamos seguir o padrão judaico de Antigo Testamento. Tá? O padrão judaico. E o padrão judaico eram livros que não continham esses livros que está na católica. Primeira Macabeus, Segunda Macabeus. Esses livros foram inseridos depois do segundo século. Por isso, os protestantes não quiseram colocar esses 7 livros na escritura. Eles quiseram deixar o livro, a escritura, totalmente limpa de qualquer informação que não seja canônica, que não seja inspirada. Seria a mesma coisa que, por exemplo, eu como presbiteriano, eu também professo a veracidade de informações que contém na Confissão de Fé de Westminster. Mas eu não considero a Confissão de Fé de Westminster inspirada por Deus. Então imaginem que eu pegar a Confissão de Fé de Westminster e colocar na Bíblia só porque ela me traz muita informação. Eu não faria isso. E é essa ideia que os protestantes decidiram fazer. Não colocar os livros que, apesar de informativos, não continham nenhuma autoridade canônica. Tá? Essa foi a ideia que a igreja cristã, com o passar do tempo, principalmente no período reformado, decidiu fazer. Tá? E agora eu finalizo aqui a minha exposição sobre a canonicidade, né, o cânon do Antigo Testamento. Lembrando que a próxima aula nossa vai ser sobre a canonização do Novo Testamento. E tenho certeza que 1 hora vai ser pouco para falar da canonização do Novo Testamento. Vai ser muito pouco. Tá? Realmente é uma gama de informações que até hoje, se vocês me perguntarem, professor, quando que fecharam o cânon do Novo Testamento? Eu não tenho como responder. Porque na Igreja Católica Romana foi fechada. Na Igreja Católica Ortodoxa foi fechada com outros livros. Na Igreja Protestante foi fechada em termos com outros livros. Na Igreja Romana foi fechada com livros a mais. Na Igreja Africana, com outros livros. Aí eu pergunto, quando que fechou na Igreja Romana? Tudo bem, mas não foi na mesma época que fechou na Igreja Ortodoxa? Também não foi com os mesmos livros. Então, como que eu posso dizer quando que a Igreja fechou o cânon? Porque a Igreja não é só a Igreja Católica Romana e não é só a Igreja Protestante. A Igreja é a Igreja Oriental, é a Igreja Ocidental, é a Igreja Africana, é a Igreja Romana, é a Igreja Ortodoxa Russa. Então, como que eu vou afirmar que a Igreja fechou em tal data, sendo que as outras não fecharam nessa data?
É muito complexo, muito complexo. E na próxima aula eu vou estar falando sobre isso com vocês, tá? 9:04, finalizamos o estudo, mas vou abrir mais um fórum, caso vocês queiram perguntar mais alguma coisa, e depois das perguntas vamos finalizar o nosso estudo. Então, algum de vocês tem mais alguma pergunta? Vitor, Gabriel, Raniele? No curso o senhor até fala, até cita esses livros, né? No caso, no primeiro módulo o senhor até fala sobre o livro de Macabeus, né? Primeira Macabeus, segunda Macabeus. E eu também entendo assim, eu acho que para você tirar a história deles, né, não como valor doutrinário, né, mas histórico, eles são bem importantes. Até a Ana falou que tem a Bíblia apologética, né, que ela vem os apócrifos, né? E eu gosto muito, às vezes, de dar uma olhada em algum desses livros. Eu acho, né, eu acho que tem mais a somar do que a tirar, né? E o senhor falou da Bíblia de Jerusalém. Depois eu vou tentar colocar no grupo o link, que eu acho que eu vi ela em promoção lá na Livraria Família Cristã. Eu vou colocar o link no grupo, se alguém quiser se interessar também. Então, não deu para responder a pergunta. Eu não sei quem perguntou para mim. Acho que foi a Ana Luísa que perguntou para mim. Que minha internet estava bugando até que eu saí e depois voltei. Se num curso, né, fala sobre isso, fala sim, tá? O D'Angelo, eu acho que respondeu, né, D'Angelo? Ela? Respondi sim, respondi sim. Ah, sim. É que ela tinha colocado o meu nome. Então, tem sim, né? Muito, muito didático lá. Tá tudo esclarecido. E é muito bom mesmo, né? O D'Angelo falou, então, os alunos podem falar se é bom ou ruim, eu não vou falar nada. Então, é bom sim. Eu recomendo. Material muito rico. Espero que vocês adquirem esse material, que ele é muito esclarecedor, ele é muito completo, tá? Com certeza, gente. E vou falar para vocês, eu nem tanto, porque apesar de eu saber pouquíssima coisa, a minha área de perícia é o Antigo Testamento e o idioma hebraico. Também me especializei em hermenêutica e tal, mas o Francis, na minha opinião, vou falar para vocês, é o melhor historiador que eu conheço. O Francis é o melhor historiador que eu conheço e vocês têm muito a aprender com esse cara. Comigo tem pouco. Comigo tem pouco, eu tenho muito a aprender também. Mas o curso como um todo, né, a gente sempre extraindo informações de literaturas que nem estão em português ainda, para vocês verem que são conteúdos que vocês não vão achar em qualquer livro por aí. Então, também aprendi muito com o Francis, mesmo nós sendo parceiros de profissão, eu, eu vejo ele também, além de um irmão na fé, eu vejo ele como um grande professor e tenho aprendido muito com ele. E o curso, gente, ele é muito acessível, apesar do conteúdo ser muito maçante, mas a forma de passar ele para vocês é muito didática. E sabendo também que dentro do curso de História da Igreja, quem decidir fazer vai ganhar gratuitamente um curso de hermenêutica bíblica. Tá? E, então, se você não quiser perder esse conteúdo, entre em contato com a gente. Se quiser se inscrever, tá muito barato, tá num preço muito acessível. Tá? E é só falar com a gente. O Gabriel aí também é nosso aluno, assim como a Márcia também. Não sei se a Márcia ainda está aí Tô na aqui, aula. Tá tô aí, aqui, Márcia? tô aqui. Olha, eu acho que fui a primeira aluna a fazer. E é excelente, maravilhoso, porque você aprende muito mesmo. Como o professor D'Angelo, como o pastor Francis, os dois são excelentes. Tem muita coisa a ensinar pra gente. Obrigado, Márcia. Obrigado pelo seu comentário aí. Valeu mesmo. E, bom, vocês não têm mais perguntas? Aproveitem que ainda estamos no tempo. Caso vocês não tenham mais perguntas, eu vou fazer a oração final para a gente finalizar. Tá? Pastor, Oi.
Eu queria fazer uma pergunta, talvez seja meio bobinha, mas se o senhor me der a oportunidade. Pode fazer, fica à vontade. Boa noite a todos, primeiro. Pastor, faz muito tempo que eu não leio nenhum apócrifo, muitos anos, mas eu me lembro quando eu era católica, que no livro de Tobias, salvo engano, tinha a história do anjo Rafael, não é isso? E quando eu nunca entendi direito essa questão do apócrifo, eu nunca tive essa visão que o senhor está falando, de que a gente não pode rejeitar, porque eu aprendi que eram livros da carochinha, que eram livros muito bobinhos, porque um pássaro fez cocô e usou para sarar uma vista, que eram coisas assim. Eu aprendi dessa forma, né? Nunca estudei a fundo, mas eu aprendi que era tão bobo que não fazia sentido. E o senhor falando que eles têm o seu valor, só não podem ser fundamento para a doutrina, eu fiquei pensando, existe, acho que, uma base nesse livro de Tobias com relação a anjos, e anjo Miguel, Gabriel e Rafael, que seriam os príncipes dos anjos, segundo o catolicismo. Existe alguma coisa sobre isso? É isso que não pode acontecer com os livros apócrifos? Exatamente, Ana. Exatamente. É isso aí. Muitos da Igreja Católica, eles retiram informações de livros extras, não somente os apócrifos, mas existem documentos históricos do século V que traz muita informação sobre os anjos. Lá vai falar sobre Uriel, né? Vai falar sobre a Guerra dos Anjos. Tem um documento chamado Guerra dos Anjos, onde vai falar como que foi a guerra de Satanás contra Miguel, e ali vai citar mais de 35 nomes de anjos diferentes. Então, os católicos, eles tendem a extrair informações de livros que tiveram autoridade assim na igreja por um tempo e depois esquecem que aquilo é temporal, é um documento que foi redigido pela própria igreja e não pelos apóstolos, entende? E isso que trouxe um certo prejuízo para a Igreja Católica como um todo. O próprio Limbus Infantus, que é como se fosse um lugar de tormento para crianças, né? Por isso que eles batizam crianças, por exemplo, porque eles acreditam que quando a criança não é batizada, falamos católicos, tá? O período do batismo é diferente. Eles acreditam que quando a criança é batizada, ela é limpa dos pecados. E se ela não for batizada e morrer criança, ela vai para um lugar chamado Limbus Infantus. E lá ela vai passar uma época de tormento até a volta de Cristo. E isso é tudo através de documentos extras que veio a partir do quarto século. Então é um problema, né? Mas isso eles não vão ver muito nos apócrifos antigos. Tá? Mas o problema que você realmente mencionou é criar doutrina dentro de um livro que não é para ser doutrinário. Tá? Não é para ser doutrinário. Dentro dos livros apócrifos, nós vamos ver lendas, formas de crer nas coisas, mas a narrativa histórica ela é fidedigna. Tá? Ela nos traz informações. A gente só não pode doutriná-las, tá? Mas levar como conteúdo histórico informativo é ideal. Pastor, eu até me lembro que eles falavam assim, onde já se viu crente tirar o livro de sabedoria, tirar o livro de Eclesiástico e manter Cântico dos Cânticos. Isso aí é claro que foi um trabalho da mente, porque, quer dizer, nem foi um trabalho da mente, porque se fosse, eles iriam manter Eclesiástico e Sabedoria, que são muito mais úteis do que o livro de Cantares, sabe? Era uma frase corrente no meio. Sim, mas é aí que está. Outro problema é que muitas pessoas acham que a canonização de um livro se dá simplesmente pelo conteúdo. Se formos analisar, o livro de Judite é muito melhor do que o livro de Cantares. Muito melhor. O livro de Macabeus, mais ainda. Mas o problema não é só o conteúdo.
mas é a questão autoral, é a harmonia que o livro tem com a Torá, né? É o quanto a tradição oral fala sobre esses livros, né? A tradição oral raramente falava sobre Eclesiástico. Eclesiástico começou a ser falado no período do Segundo Templo, né? No período messiânico. Antes disso, não havia eclesiástico na tradição oral judaica. Então não tem como, entendeu? Então, esses eram os critérios muito utilizados para canonizar algum livro. Já o livro de Cantares sempre foi falado. Sempre foi. Às vezes não teologicamente, mas ele sempre fez parte da cultura judaica. Então, acho que isso também conta. Muito obrigada, professor. Nada, que isso. Mais alguma coisa, gente? Professor, também dizem que o livro de Judite, ele seria um conto, né? Ele não seria um relato de algo que teria acontecido, porque eles falam que tem alguns anacronismos nele. Aí eu queria só confirmar com o senhor, né, para ver se ele é um conto ou se ele é de fato uma narrativa histórica mesmo. Ele é um conto como Cantares é um conto, né? O livro de Cantares também não é uma narrativa histórica, né? Ah, mas ainda assim é um livro aceitável. A questão de Judite não está no livro, constada ali, é justamente a falta que ela fazia na tradição oral, né? A tradição oral não mencionava Judite, mencionava algumas coisas que era contida no livro de Judite. Por exemplo, o livro de Esther foi rejeitado por muitos rabinos, justamente porque no livro de Esther não tem o nome de Deus. Em momento nenhum você vai ver o nome de Deus no livro de Esther. Entendeu? Então, isso era algo que contou muito, mas ainda assim foi aceito como livro canônico justamente por relatar uma verdade importantíssima para o povo de Israel. Tá? Importantíssima. Se você aí que gosta de saber sobre o Yom Kippur, sobre os acontecimentos mais importantes de Israel, leia o livro de Esther. Tá? Muitas pessoas só lêem o livro de Esther para ver como que uma mulher se comporta. O objetivo do livro de Esther não é esse. O foco ali não é Esther. O foco ali é o livramento que Deus deu para um povo. Tá? O livramento que Deus deu para um povo. Pastor, Oi. tem hora que eu falo pastor, tem hora que eu falo professor, né? Não tem problema não. É só porque o senhor falou sobre o livro de Esther, e na semana passada, a mocidade da Igreja Presbiteriana Independente daqui fez um estudo sobre um livro que se chama Deus Salve a Rainha. Eu não conheci o livro, não li, mas ele tem algumas referências de cultura pop, então ele foi estudado durante 2 meses, salvo engano. Eu acompanhei de forma online, foi uma bênção. Se alguém quiser olhar, foi assim, muito fiel, o seminarista Abner foi muito caprichoso em falar sobre o livro. É a Igreja Presbiteriana Independente de Opinópolis. Só procurar que vocês vão aproveitar muito, porque eu aproveitei. Acho que caiu sua internet, Ana. Desculpa. Mas é a IPI de Opinópolis. Se alguém quiser saber sobre esse livro, sobre o estudo dele, eu indico, porque foi muito bom. Bacana, bacana. Então, fica aí a informação para vocês, tá? Eu creio que Esther é o livro menos estudado da Bíblia. Juntamente com Ruth, tá? Juntamente com Ruth e Filemão. São os 3 livros da Bíblia menos estudados. E esses livros que são menos estudados têm informações teológicas ali essenciais para a nossa vida cristã. Não rejeitem esses livros. Tá? Não rejeitem. Então, tentem focar num todo da Escritura, que sempre vai conter algo importante ali, num livro pequenininho, de um capítulo só, né, como Judas, por exemplo, de um capítulozinho só, mas que tem coisas essenciais ali para a nossa vida cristã. Tá bom?
Mais alguma pergunta? Se não tiver, vou estar concluindo o nosso estudo. E como eu comentei, eu acho que o senhor ainda não tinha entrado na sala, né? Como eu comentei com o Vitor, deve-se dar mais importância também ao Antigo Testamento com relação ao que a gente dá hoje, né? Porque muita gente às vezes fica focada, Novo Testamento, e às vezes a gente não percebe, por exemplo, que Paulo, ele citava tanto o Antigo Testamento nas suas cartas, tem tanta citação do Antigo Testamento, e isso mostra a importância, né? Que a gente deve dar uma importância é, tanto quanto no Antigo Testamento, estudar, né, a Bíblia de ponta a ponta, né, no caso. Eu acho isso bem bacana. Exatamente. Exatamente. A Ranielle está dizendo aqui que gosta mais de estudar o Antigo Testamento do que o Novo. Tô contigo, Ranielle. Eu também sempre tive a paixão por estudar o Antigo Testamento. Eu, para você ter uma ideia, Ranielle, eu, quando fiz meu mestrado de Antigo Testamento, eu tinha recebido uma proposta para ganhar uma bolsa, deixa eu ver se eu lembro, na Este. Depois vocês pesquisam na Este. Só que essa bolsa era só para o Novo Testamento. Lá só tinha o Novo Testamento. Eu falei, não, agora eu vou fazer o Antigo Testamento. Não, cara, faz o Novo, depois você. Não, o Antigo Testamento. Eu deixei de fazer seminário numa escola evangélica cristã, que é a Este, né? A Este, apesar de ser uma dita que não é evangélica, mas o corpo dela é formado por evangélicos. E eu fui fazer na faculdade jesuíta, na faculdade católica. Preferi fazer na faculdade católica e não me arrependo, porque aprendi muito lá e vou falar para vocês. Talvez as pessoas da Igreja Católica não sabem muito, mas os padres e os professores católicos são os melhores que eu já vi. Tá? Pode falar, Ranieri. Foi, eu já gosto muito de estudar o velho, o antigo, né? Demais. Mais do que o novo. Eu estudo o novo, mas só que o velho, ele fala muito, muito assim. É onde Deus, pra mim, é onde Deus mais fala, porque tem a fala de Deus. E eu fico assim, maravilhada com tudo aquilo. E o livro de Levítico é o que mais fala sobre a santidade de Deus. E eu acho muito, muito mesmo. Eu digo, meu Deus. Aliás, eu gosto de todo o antigo. Mais do novo, mas eu estudo também o novo. Eu acho que seu microfone tá com algum problema, porque eu não entendi muito bem o que você falou. Mas se você quiser falar por mensagem, pode falar, porque realmente eu não consegui entender, não. Mas é o microfone tá com alguma coisa aí. Se você estiver usando o microfone do fone, tira ele e fala pelo celular direto. Talvez pode melhorar alguma coisa. Bom, gente, Oi. ah, fala. Começo Então, mesmo. não, eu falei Isso. que eu gosto muito de estudar o antigo, porque Uhum. para mim é onde mais Deus fala, porque ali tem fala dele, tipo, eu falei, né? Ele sempre fala na primeira pessoa. Então, assim, eu fico maravilhada. E também gosto muito também de Levítico, porque é onde mais fala sobre a santidade de Deus, como cultuar a Deus. Poucas pessoas prestam atenção, né? Porque tem muito sacrifício, muitas regras e tudo, mas eu gosto demais. Eu estudo o novo, mas eu gosto mais do antigo. Ó, exatamente isso. Levítico fala sobre a santidade de Deus, né? Muito bem, Arnelli, muito bem. Definiu praticamente o que eu sempre pensei sobre o Antigo Testamento. Acho que a gente vai ter muito que conversar, né? Dois apaixonados pelo Antigo Testamento. Então, oi, Gabriel. Fala tu. E pelo que eu vi, no caso, por frequentar, porque para quem não sabe, antes eu não falo bem pentecostal que eu era, mas é porque a igreja lá, ela bebia muito da fonte neopentecostal, né? Então, por ser às vezes é uma Assembleia de Deus, mas às vezes ela puxa mais pro lado do neopentecostal. Tem pessoas pentecostais na minha família que são sérias, muito sérias, e não dá para chamar aquilo de pentecostalismo. Mas eu via muita gente usando indevidamente o Antigo Testamento, né? Porque muita gente usa como forma de prosperidade.
Há uns tempos atrás eu fiz uma viagem e um pregador ele leu um texto em Isaías e começou a soltar prosperidade. E ele nunca mais voltou pro texto, nunca mais voltou pro texto. Então, tem muita gente que usa indevidamente, né? O Antigo Testamento tem muita informação teológica, doutrinária, que a gente pode aproveitar muita coisa. Eu acho bem bacana. E esse ano eu vou tentar dar um pouco mais foco nele também. Meu Deus do céu, hein? Acho que não vou aprender nunca. Tudo bem. Bom, o que o Gabriel falou, gente, é bem verdade. Às vezes, tá, prosperidade muito na neopentecostal, mas eu já vi muita igreja pentecostal usar o Antigo Testamento para campanha, né? É, raramente eu vou ver uma campanha pentecostal com o tema do Novo Testamento. Geralmente é os 7 mergulhos de Naamã, ou as 12 pedras de Elias, né? Sei lá mais o quê. Então eles pegam o Antigo Testamento e espiritualiza aquilo ali, como se o objetivo do Antigo Testamento fosse tratar de problemas caseiros ou, sei lá, qualquer outra coisa do gênero. E o objetivo não é esse. O objetivo do Antigo Testamento é puramente teológico. É mostrar para o povo de Deus como adorar a Deus em todos os aspectos da vida. Né? Então, o texto da Escritura ele culmina na doxologia, ou seja, na adoração a Deus. E essa adoração a Deus deve ser refletida em todas as áreas da nossa vida. Tá? Esse é o objetivo final. Mas realmente os pentecostais não estudam o Antigo Testamento. Né? Não há ali um seminário, uma preparação. Olha, isso quer dizer isso. Né? Vamos olhar um pouco o hebraico, vamos entender o contexto histórico. Não há isso, infelizmente. Eu também vim da igreja pentecostal e não havia isso. Tá? E é um problema muito grave, porque se não entendermos o Antigo Testamento, é impossível entender o Novo. Tem muita gente que fala, não, eu vou ler primeiro o Novo Testamento, que é mais fácil de entender, né? E depois eu leio o Antigo. Tá. Como que você vai entender o Novo sem ler o Antigo? Não há essa possibilidade. Claro, a literatura é mais fácil, mas não é porque a literatura é fácil que a teologia é fácil. A teologia só pode ser compreendida do Novo Testamento se eu olhar para o Antigo. Senão, é impossível eu conseguir entender. Ana Luísa, quer falar alguma coisa? Tá mutada. Foi sem querer, desculpa. Tranquilo, tranquilo. Mandaram até um bordão ali da letra mata, né? Mas esse bordão ele é usado tanto pro antigo quanto pro novo, né? Eles vão usar para você não ler nada. Pra você não ler É, nada, né? E exatamente. sempre sempre empurram até um certo misticismo no Antigo Testamento, né? Querendo, como o senhor falou, querendo espiritualizar, tipo, no talo tudo, espiritualizar. Então, você vai fazer uma campanha de 7 domingos para representar as 7 voltas no muro. E é complicado, né? A única pessoa na minha igreja, na igreja que eu congregava, que estudava o Antigo Testamento era unicista, olha só. Uhum. Aí é complicado. Era unicista. Então, realmente, né, tem que ter uma importância para o Antigo Testamento, até para entender o Novo, né? Paulo cita muito o Antigo Testamento, ele faz muito contraste. Tem até uma Bíblia que ela é aquela leitura perfeita e ela tem uma formatação que ela destaca as citações do Antigo Testamento. E você vê nas cartas de Paulo tem muita citação, entendeu? Então, às vezes, a pessoa ela acaba não pegando a mensagem completa ou tendo uma interpretação equivocada do texto
em prol disso, né? Por causa disso, por causa que não acaba vendo o Antigo Testamento como uma ferramenta importante, né? Uhum, Hum. exatamente. Tem até um livro que eu recomendo do D.A. Carson e do G.K. Bailey, que se chama assim, O Manual do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Essa é uma obra que, cara, quando você ouvir falar D.A. Carson e G.K. Bailey, você não precisa perguntar se é uma boa obra, tá? Então, é só fechar o olho e adquirir. É um livro muito bacana, muito bacana. E eu creio que o propósito da pregação de um pregador, seja ele pastor, evangelista, seja ele o que for, é justamente falar da presença de Cristo na salvação de todos que eu falo historicamente. Jesus não é apenas o salvador dos eleitos de agora, mas Jesus é o salvador dos eleitos de todas as eras. Por isso, eu tenho que olhar para o passado. Eu tenho que olhar para o Antigo Testamento. Porque se Jesus também foi salvador dos judeus dos antigos, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, por que, que eu creio que Jesus salvou eles? Eu tenho que ler o Antigo Testamento. Eu tenho que ler o processo redentivo. A redenção não está só ali nos evangelhos, quando Jesus se crucifica. A redenção está desde a queda até a volta de Cristo. Todo esse período é uma história de redenção. É uma história de Deus escolhendo os seus, guardando-os, preservando-os, né? Como ele fez com Noé, né? E a sua família, como ele fez com Abraão e o seu pacto, como ele fez com Davi, quando escolheu Davi lá no meio do pastoreio, lá sendo rejeitado pela sua família e dizendo: é você que eu quero, é você que eu elegi para ser meu, né? Assim como ele fez com Moisés, um cara que estava há anos cuidando de ovelhas, né? No meio do nada, e pegou para livrar o povo com mãos fortes do Egito, do povo mais poderoso da época, que era o Egito. Assim como Deus fez com Esdras, né, e Zorobabel, na época da saída do exílio, ou na época da construção dos muros, novamente. Tudo isso não são fatos históricos. Isso é Jesus. É Jesus na vida e na história do seu povo. Antes mesmo de Jesus vir em carne, Jesus estava atuando de forma redentiva entre o povo. Para isso, é somente com a leitura do Antigo Testamento para a gente entender. E eu vi ali no chat que alguém falou que queria a lista dos materiais. Assim que eu edito o vídeo, eu anoto os materiais que o professor vai citando e eu coloco lá na descrição do vídeo do YouTube, todos os materiais. No primeiro eu já coloquei, né, que ele citou a Torá comentada, entendeu? Então aí tá lá no vídeo do YouTube, né, na descrição do vídeo, entendeu? Perfeito. Eu vou indicar 3 obras, tá? Aí, Gabriel, você depois se anota, eu te chamo no privado, aí eu te passo lá. Mas as 3 obras são o Manual do Uso do Antigo Testamento e Novo Testamento, D.A. Carson e G.K. Bailey. Vou indicar também a, um livro do. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Do Bruce Waltke, tá? Teologia do Antigo Testamento, Bruce Waltke. E também vou indicar uma obra do Walter Brueggemann, tá? Walter Brueggemann, Teologia do Antigo Testamento, uma defesa cristã. Depois eu passo para vocês lá. Mais alguma pergunta? Acho que a Ranieri falou alguma coisa aí. Oi, Vitor. Quando vai ser a próxima aula? A gente vai agendar, a gente vai agendar. Eu creio que domingo vai ser a nossa live, né? Para quem não sabe aí, domingo eu e o Vitor vamos fazer uma live sobre jovens teólogos, os jovens que estão aí entrando no mundo da teologia, né? E como que isso pode ser benéfico para a igreja no futuro. E se não tomar cuidado, pode ser prejudicial. Tá? Eu vou estar falando sobre isso lá no Instagram. Espero que vocês participem. Então, eu acho que
aqui pelo Meet, na outra quinta seria uma boa. Acho que dá. Tá bom? O curso de Antigo Testamento. Ai, Raniele. Raniele que vai gostar. Em 2022, janeiro, já vamos começar o nosso curso lá pela Academia de Teologia Clássica, tá? Onde lecionamos História da Igreja. Vamos ter o curso de Antigo Testamento, tá? Vamos falar sobre o panorama do Antigo Testamento, sobre estudar sobre a criação, os 2 primeiros capítulos da Bíblia. O hebraico, vamos ter uns 3, 4 vídeos só do hebraico, a origem do hebraico, os seus desdobramentos, tudo isso vamos estudar ali também. O período dos patriarcas, vamos estudar Êxodo, Levítico, todos os critérios neotestamentários ali, a gente vai estudar com mais de 30 videoaulas, e eu creio que vai ser muito edificante aí para quem quiser participar. A Aniela já falou que vai querer participar. Já tem uma aluna já. Já tem uma aluna já. Então, Tem quando... tem dois. Opa, Vitor 3. também. E... Eu também vou fazer. Aí, opa. Aí sim. 4. Aí. Fechou. Fechou. Acho que eu vou até escolher outro professor e ser aluno. Acho que eu vou querer estudar também, de novo. Tá, gente? E eu tô vendo um outro professor aí, que ele se formou agora em Antigo Testamento, é pastor também há muitos anos, e vou ver se ele me ajuda nessa empreitada aí. E se ele estiver junto, cara, vai ser uma obra aí, um curso muito rico em informações. Tá bom? Então, se finalizou o estudo, se não há mais perguntas, quem está com o microfone ligado aí? Aproveita e pergunta. Não, agora, ligou o microfone, vai ter que perguntar. A regra é essa agora. Então, se não houver mais perguntas, vou estar pedindo aqui para a Ana estar orando pela gente aí, orando, agradecendo a Deus pelo estudo, por ele se fazer presente. A palavra diz: aonde tiver 2 ou mais falando em meu nome, ali estarei eu. Tenho certeza que ele estava presente aqui. E queria pedir para a Ana que ela orasse aí para a gente finalizar. Pode ser, Ana? Senhor Deus, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Agradecemos, ó Deus, porque tu plantaste em nós um desejo de te conhecer e nós queremos prosseguir em conhecê-lo, ó Deus, como diz o profeta Oséias. Senhor, obrigado, porque nesses últimos tempos em que a palavra tem sido tão distorcida, tu tens levantado homens e mulheres que buscam te conhecer verdadeiramente na tua essência, que buscam, ó Deus, conhecer a tua palavra. Eu louvo o Senhor pela vida do professor D'Angelo, pela sua família, seu filhinho. Obrigado, Senhor, pelo professor Hoffman. Obrigado pelo Vitor, por cada um desses jovens que tem investido seu tempo, sua energia, sua juventude em compartilhar aquilo que tem recebido de ti. Senhor, nós agradecemos porque cada um que está aqui te ama, cada um que está aqui quer zelar pela tua palavra, Deus, e eis-nos aqui, Senhor, cumpre em nós o teu querer. Senhor, obrigada por essa noite, eu particularmente agradeço porque realmente foi muito edificante e isso nos dá, ó Deus, mais vontade ainda de saber, de conhecer toda essa história maravilhosa em que a tua soberania, em que o teu controle regeu esse mundo e nos trouxe até aqui. Louvado seja o Senhor, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos. Senhor, Deus Pai, nós honramos o teu nome por tudo que és. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Raniele. Muito obrigado, Vitor, Márcia, Gabriel. Os demais aí que eu não estou avistando, mas todos. Muito obrigado mesmo por participar. Aqui, achei. É mais forte que você. Amém. Gente, valeu mesmo, tá? Então aqui a gente finaliza o nosso estudo. Se preparem para a próxima quinta,
tá? Márcia, Ana, Raniele, faço questão que vocês estejam novamente. Os rapazes aí eu sei que vão estar, porque essa galera aí não me Cala a boca, abandona, não. Lu. Essa galera Cala a aí boca. é... Cala a boca, tá começando. Oi, Márcia. Eu lembro, tá? Nada não, tô ouvindo. Tá. A Aline também pode chegar junto na próxima quinta, tá? E obrigado aí novamente, tá, galera? Fico com Deus. Aula pesada demais, excelente poder estar aqui. Deus abençoe. Gente, eu ainda não sei o que quer dizer pesado demais. É exaustivo? É o quê? Porque eu não... O que quer... Ah, entendi. Show, obrigado. Valeu. Ah, obrigado mesmo. Então, fica com Deus aí. Que Deus abençoe a cada um. Tá? Tchau. Tchau, obrigada. Amém.